Quem aqui já sentiu que o resultado demorou demais para chegar? Ou ainda, quem aqui sente que o resultado nunca chega para você? Ou melhor, quem aqui tem medo de que o resultado não chegue para você? Chega para todo mundo, menos para você. Era assim que eu me sentia por muitos anos da minha vida. Eu me sentia uma tartaruga rodeada por lebres. O resultado chegava para todos, menos para mim. Eu sentia como se tivesse um relógio, uma ampulheta, que tivesse quase acabando o meu tempo e o meu resultado nunca chegava. Desesperador, né? Alguém já se sentiu assim? Então, era exatamente assim que eu me sentia. Aí eu fiquei pensando, não seria incrível se tivesse um manual prático, um checklist, como se fosse um GPS, onde eu colocasse qual é o meu ponto A, meu ponto de partida, e qual é o meu ponto B, aonde eu quero chegar. E nesse GPS, eu fosse olhando quais são os obstáculos que eu vou ter que enfrentar ao longo da minha jornada. O que eu preciso superar? Quanto tempo eu vou demorar? Eu estou na rota certa? Eu peguei a rota errada? Eu preciso retornar? Cadê o retorno? Quais são os obstáculos que eu vou ter que superar? Eu estou indo bem? Estou indo mal? Então, é exatamente nesse lugar que nasceu o que a gente vai conversar hoje. Porque se você também já sentiu uma tartaruga rodeada por lebres, é com você que eu quero falar hoje. Bom, a tartaruga também vence. Mas no começo da minha jornada, não era assim que eu me via. Não era assim que eu sentia. Eu sentia que para a tartaruga não ia ter resultado. Eu sentia que o resultado só tinha lebres. Sabe aquele resultado que o seu colega, o seu vizinho nem queria? E de repente é o seu resultado que ele está conseguindo e você ainda não chegou? E aí você olha para dentro e fala, aonde eu estou errando? O que eu preciso ajustar? Por que com ele, que até pouco tempo atrás nem queria esse resultado, e agora já está tendo resultado, e eu ainda não consegui o meu resultado? Era exatamente essas perguntas que eu me fazia. Mas eu entendi que a tartaruga também vence. Bom, quem sou eu? Eu sou Érica Cruz, sou engenheira mecânica, sou engenheira de segurança do trabalho, e demorei 9 anos e meio para terminar a minha graduação. Eu vou falar de novo. 9 anos e meio. É isso mesmo. Então, eu fiz, Universidade Federal, e eu tinha um problema. Vindo sempre, de uma família muito humilde, de escassez familiar, a primeira pessoa da família a entrar numa universidade pública. Uau! Mas eu tinha que trabalhar. CLT, 44 horas semanais, e passei num curso de engenharia. E agora? Como que resolve, né? Então, vocês podem perguntar, não é possível. É possível, mas demorou 9 anos e meio. Então, ao longo, como que eu fazia as disciplinas? Por exemplo, tinha cálculo 1. Se cálculo 1 fosse 3 vezes na semana, e aquelas 3 disciplinas, as 3 vezes na semana, fosse segunda à tarde, quarta de manhã e sexta à tarde, já não dava para mim. Porque eu trabalhava um período do dia, todas as noites, e sábado, para completar a minha carga horária. Então, eu tinha que esperar aquela disciplina que eu tinha que cursar, dar todos os dias na semana, no mesmo período, para que eu pudesse cursar aquela disciplina. E quem aqui fez federal, eu imagino que muitos. Alguém fez federal aqui? Vários, né? Sabe que também que existe uma coisa chamada jubilação. O que é isso? Eu acho que mais pessoas passaram por esse medo, né? Exatamente. Então, se o seu curso era de 5 anos, você tem 10 anos para concluir. Se você não concluir, você está fora. Você jogou 10 anos da sua vida ali. Então, como eu terminei em 9 anos e meio, é de se esperar que eu estava com a corda no pescoço. Literalmente com a corda no pescoço. Então, terminei na rapa da rapa. E todo semestre, a partir do 7º ano em diante, o governo sempre me avisava. Oi, Érica, tudo bem? Lembra que seu tempo está acabando, né? Atenção, você já extrapolou o seu tempo. Então, olha a pressão, no qual eu passei ao longo desses 9 anos e meio, vendo todo mundo terminando, meus colegas com vivência internacional, meus colegas construindo uma carreira multinacional, e eu ainda lá, estudante, persistindo, me sentindo a tartaruga, vendo inúmeras lebres passando na minha frente. Bom,
E aí, essa aqui é a única foto que eu tenho desse período, então vocês podem imaginar que nesses 9 anos e meio não deu tempo de tirar muita foto. Então eu só tinha aquela foto ali, e o que eu vou compartilhar é o que me fez sair de uma estudante que tinha o sonho de ser uma engenheira numa federal, tinha esse detalhe, de me transformar em engenheira numa federal, e vim para esse aqui, que é quando eu terminei a minha graduação e já me insercei no mercado de trabalho, eu já trabalhei em multinacionais e hoje, inclusive, eu sou engenheira de uma multinacional, de uma usina hidrelétrica. E agora, no meu próximo sonho, palestrar junto aqui com vocês, ser escritora também. E eu vou compartilhar, então, com vocês aquilo que eu desenvolvi, olhando para a minha jornada desses 9 anos e meio, o que me sustentou ao longo desses 9 anos e meio. E muita determinação, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, aqui, eu desenvolvi a metodologia Essence, que a gente vai falar sobre os 7 pilares que são essenciais para que você saia do seu ponto A e vá para o seu ponto B, para que você realize o seu sonho. O primeiro pilar, pessoal, é a clareza. Então, agora, é aquele momento que você mentaliza o seu sonho, aquele que está vivo dentro de você, aquele que você tem medo, aquele que você não sabe se está no caminho certo, e a gente vai passar por 7 essenciais. E ao longo desses essenciais, a gente vai ticando. O que eu estou indo bem, o que eu preciso melhorar. O primeiro essencial, então, é a clareza. O que você quer? E o porquê você quer aquilo que diz querer. Qual é o seu motivo e o seu objetivo por trás desse sonho? E olha, tem uma coisa interessante, que às vezes o sonho chega para você, eu sempre quis isso desde criança. Érica, a engenharia chegou para você desde criança? Não. Foi o caminho possível. Qual que era o meu destino? Mudar de vida, transformar. Não queria repetir o ciclo de escassez da minha família. Qual era a minha possibilidade? A minha possibilidade era fazer uma universidade federal, ponto final. Quais são os cursos que tem aqui na cidade onde eu moro? Os cursos são esses. Na época não tinha medicina. E mesmo que tivesse, vindo de escola pública, então eu nunca fui a melhor aluna, sempre fui aluna média. Então me restou as engenharias. Então, dentre as engenharias, eu olhei para elas e falei, qual aqui vai me permitir mudar de vida? Falei, engenharia mecânica. É essa aqui mesmo. Prazer, querida. Nem sabia o que engenharia mecânica fazia na época quando eu entrei. Então, às vezes, pessoal, a gente fica buscando aquele sonho de infância que vem pronto. E nem sempre é assim. Às vezes, o sonho aparece para você como uma possibilidade de algo maior que você quer viver. Então, é isso que eu quero convidar vocês também. Faça esse cheque na mente hoje. Esse meu sonho hoje, ele realmente é meu ou é de alguém? E eu comprei esse meu sonho. Ou esse meu sonho é o possível para me levar para onde eu quero, ou esse realmente é um sonho de uma outra pessoa, ou eu simplesmente estou delirando em cima dos meus sonhos. Então, esse primeiro ponto, clareza, é tão simples e tão subjugado, mas é o mais importante. Qual vai ser o seu ponto de partida e o que você vai setar no seu GPS? Porque isso vai mudar tudo a sua trajetória. O segundo pilar é a direção. Quem já chegou aonde você quer chegar? E como que essa pessoa fez para chegar onde você quer chegar? Quem são as suas referências? Quem são as suas inspirações? Esse também é muito importante, porque senão você fica só no campo do sonho, sem uma direção clara de como você vai fazer para chegar lá. O nosso terceiro essencial aqui é a decisão. Decisão. Sonhar é de graça, mas conquistar tem um preço. Sim ou não? Sim. Tem. E aqui você tem que saber qual é o preço que você tem que pagar para conquistar o seu sonho, ou qual é o preço que você está disposto a pagar. Porque nem todo sonho você está disposto a pagar o preço de realizar. E é muito mais gostoso você responsabilizar, como foi dito hoje aqui, terceiros pela não realização do seu sonho. Mas a partir do momento que você sabe qual é o seu sonho, qual é o preço que você tem que pagar para conquistar, e você olha para dentro e fala, estou disposto ou disposta a pagar esse preço, e você fala, sim, acabou. Você passou por nosso terceiro essencial, que é a decisão. O nosso próximo é a execução. Esse é o mais fácil ou mais difícil?
Com certeza é o mais difícil. E aqui, a minha colega bem trouxe, é executar o seu planejamento estratégico, executar o que deve ser feito. O que deve ser feito? Você deve fazer com persistência, com determinação, com garra, com sabedoria. Senão, não vai chegar, não vai realizar o seu sonho. O nosso quinto essencial é ajuste. É isso mesmo. Não adianta só você montar, ter a clareza, saber qual é o preço que tem que pagar, executar e você não observar se aquilo que você está fazendo está te conduzindo para o resultado que você quer ou não. Olhe com honestidade. Em geral, ou você não está caminhando para a rota certa, ou está muito lento para chegar no destino onde você quer chegar. Bom, vocês podem imaginar que de lerdeza eu entendo bastante. Então, foram 9 anos e meio. Em algum momento, eu me fiz essa pergunta. Érica, nesse ritmo, você vai chegar? A resposta foi não. O que eu tive que fazer? Ajustar. Eu montei, pessoal, nesse período de 9 anos e meio e trabalhando, dá para entender que eu não era muito sociável. Eu não tinha um ciclo de amizade. Não tinha grupinho de estudo. Não existia isso na minha vida, não cabia. Mas quando eu olhei para a quantidade de disciplinas que eu tinha, que eu estava quase jubilando, eu falei, opa, eu preciso mudar isso. E foi aí que eu montei a minha análise de estratégia, a minha reanálise de estratégia. Montei grupos de estudo, me aproximei de pessoas melhores que eu. Então, engoli o meu orgulho e pedi ajuda. Então, aqui, quando você olha para esse seu sonho, né, ao longo dessa sua caminhada, e você vê que não está conseguindo conquistar ainda, ou está muito lento, pergunte-se, você está com a estratégia errada? Ou será que está faltando execução massiva e constante? Ou ainda, falta alguma habilidade. Qual é a habilidade técnica e comportamental que você ainda não desenvolveu e que precisa desenvolver? Ou você está com algum comportamento sabotador? Esse pega muitas pessoas. Comportamento sabotador. Quais são os seus? Porque todo mundo aqui, querendo ou não, tem um ou outro comportamento sabotador. Próximo, as suas emoções. Suas emoções, elas estão instáveis? Ou você faz no dia que dá vontade? No dia que você acorda bem, acorda motivado? Como que estão as suas emoções? Esse aqui, o sexto essencial, confesso que é o mais difícil para mim. É ter fé. Saber que nem tudo está no seu controle. Mas aquilo que está no seu controle, certifique-se de que está feito e muito bem feito. E aqui eu quero compartilhar uma coisa com vocês sobre fé, né? Que não é porque você, olhando para esses essenciais, você passou por algum desses essenciais alguma vez na sua vida, que significa que você já gabaritou aquele essencial. Não. Recentemente, infelizmente, eu tive uma perda, estava com 4 meses de gestação, um filho muito esperado, e eu achei que tudo estava sob o meu controle. Foi aqui, na fé, que eu vi que eu estava escorregando mais uma vez. Nem tudo está no meu controle. Nem tudo está no seu controle. Mas aquilo que está no seu controle, no meu controle, tem que ser muito bem feito. Muito bem executado. O último essencial é a conquista. Chegou, conseguiu, festeje. Comemore, independente do tempo. Se era o resultado que você queria, o resultado ele é importante para você. Então, comemore. E essa comemoração, ela não precisa ter festa, não precisa ter champanhe, não precisa ter pompas, porque a minha não teve. Então, vocês podem imaginar, como eu disse, vindo, né, de uma realidade familiar, de classe bem baixa, não teve festa. Nada, não teve champanhe, não teve nada. Teve isso daqui. Esse aqui, na época que eu usava o cabelo liso, deu para ver, né? É uma outra história. Então, aqui teve o meu melhor sorriso. É isso que teve no dia da minha formatura. O meu melhor sorriso. E essa aqui, que eu vou compartilhar com vocês, é a camiseta que eu fiz para mim. Então, foi o presente que eu me dei. Enfim, engenheira mecânica. 9 anos e meio, merecia pelo menos uma camisetinha, não merecia? Deixa eu voltar só um minuto.
Talvez vocês conheçam esse cara. E essa frase dele me ajudou a superar esses 9 anos e meio. E é essa frase que eu trago aqui, na minha camiseta, que eu vou compartilhar. Eu gostaria que todos vocês olhassem junto comigo e meditassem em cima dela e analisassem o sonho de vocês nesse momento. Seja você quem for, seja qual for a sua posição social, aquela que você tenha na sua vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita fé, muita força e muita determinação. E sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira, você chega lá. E eu cheguei, e você pode chegar também. Obrigada.